Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje nós vamos falar do ESRT Empire State Realty Trust na série Estudando REITs. O Empire State Realty Trust é um REIT que o pessoal gosta, assim, talvez pela questão do apelo que tem o Empire State em si, né? É um ativo conhecido no mundo inteiro, todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Desse prédio aqui. É um dos ícones de Nova York, uma das maiores destinações de turistas. Então, assim, é legal você investir em algo familiar, né? Muita gente prefere do que um REIT de escritórios qualquer, que você não tem nenhuma identificação. Você ter um REIT que tem, assim, no seu portfólio, ficou bem feia, certo, né? No seu portfólio, um imóvel aí que talvez a pessoa até já conheça pessoalmente e que com certeza já viu na cultura pop, em filmes, na TV, enfim. Então, o ESRT, né, vou chamar assim para simplificar, ele é um REIT principalmente de escritórios. A maior parte dos ativos dele estão locados para escritórios, mas na receita entra algumas outras linhas também. Entra varejo, lembra que eu falei lá do SL Green? Eles têm os prédios e a parte térrea ali, algum outro andar, locado para varejo, para loja. Então tem um pouquinho de varejo ali no meio. E o grande diferencial dele é a receita dos observatórios. Não sei exatamente onde fica aqui, mas do 100º andar, o deck é aqui, né? Claro. A parte aberta. Então no andar 86, o Empire State tem 102 andares. No andar 86 tem um deck aberto e tal. Tem uma parte fechada, né? Mas você pode sair num terraço, enfim, para observar aí a cidade. E imagino que seja aqui o andar 102, que é justamente o último. Você tem um observatório 360 graus de vidro, né? Ele é fechado, com janelas de vidro, mas você tem uma visão inteira lá de Manhattan. E uma parte importante da receita do REIT vem da exploração turismo, né? Desses observatórios, junto da receita do Empire State, né? Claro, o Empire State em si, a maior parte da receita vem dos escritórios, mas a receita com turismo dos observatórios, ela é bem parelha, tá? Ela já chegou a ser até maior que a receita de escritórios e tem um pouquinho ali de varejo, tá? Fora isso, 1/3 mais ou menos da receita vem do Empire State, mas eles têm outros imóveis, né? Aqui tem outros 2 em Manhattan, a maior parte deles fica em Manhattan, a gente já mostra ali onde, e ela tem ainda alguns escritórios fora da região central de Nova York, né? Na área metropolitana. Então essa é a cara do SRT. O Empire State com certeza é a estrela do portfólio, representa uma parte importante da receita, 1/3 mais ou menos. A maior parte do REIT como um todo vem de escritórios, embora uma parte importante venha dessa exploração comercial ali do turismo e tal. O ingresso é caro, né? Não sei quanto que tá ou estava antes da pandemia o ingresso para você subir lá, mas não é barato e tem toda a parte comercial lá também. Além de um pouquinho de varejo, assim, esse varejo meio de oportunidade. Então essa é a cara do Empire State. Só antes de começar, né, geralmente eu busco trazer REITs distintos aqui para a gente ver modelos de negócios diferentes. Então, hoje eu fiquei com vontade, já que a gente falou do SL Green semana passada, fiquei com vontade de fazer um mais próximo e a gente fazer as comparações. Claro, ele é diferente, já deu para ver, né, que ele é bem diferente do SL Green. Mas, assim, o core é ser muito parecido, né? Receita, escritórios em Manhattan. Então dá para a gente fazer aí os paralelos, diferenças. Né? Achei que foi uma boa, além de ser, né, uma marca que todo mundo conhece, Empire State. Acho que a grande maioria sabe do que eu estou falando e muita gente já foi lá, inclusive. Tá? Então isso, a apresentação é super recente, de março de 2021. Contextualizando, todo mundo sabe, né, que a pandemia impactou demais todo mundo. E para o SRT, talvez mais, né, por conta dessa receita aqui de turismo. Esses observatórios ficaram fechados meses, né? Estão reabertos já, com restrição, com volume menor, a gente já fala disso, mas ele foi muito impactado.
né, mais do que os seus pares mais próximos. Aí vamos falar do SL Green e do Vornado. Depois eu ponho nos cards aí em cima, vai aparecer a chamada para esses vídeos desses dois REITs que são mais de escritórios, né? O SL Green é bem escritório em Manhattan e o Vornado ainda tem um pouco mais de varejo, tem uns prédios fora, em São Francisco e Chicago. Mas enfim, tá, isso aqui pro futuro, vamos lá, vamos ver item por item aqui que eu acho que fica mais fácil. Eles não têm problema de liquidez, né? Tem liquidez disponível. Para ser sincero, a dívida do SRT é até melhor que a do Vornado e a do SL Green. Ele tem um pouquinho menos de dívida, né? Justa, agora subiu porque o EBITDA caiu, claro, né? Na pandemia. Mas ele está numa situação de dívida melhor que os outros dois. Isso é verdade. A dívida é bem tranquila, a gente já vai ver lá em termos dos itens, né? A maior parte ela é fixa, a taxa, a maior parte é unencumbered, né? Aqui, ó, não está atrelado a imóveis, o prazo é bem, né, tranquilo, não tem dívida vencendo no curto prazo, a taxa é ok, né, quase 4, mas está bom, está na casa dos 3 ainda é bom, enfim. Então tem lá liquidez disponível, tem dinheiro aí 500 milhões e mais uma linha de crédito. Então em relação a balance sheet, né, a solidez, em termos de dinheiro, solvência, né, o REIT está tranquilo, que é a primeira preocupação. Quando veio a crise, né, todo mundo pensou, olha, meus ativos vão falir. Não, está bem tranquilo quanto a isso. A grande questão é que o resultado, né, foi bastante impactado. Então aqui justamente eles estão fazendo a comparação que eu acabei de fazer por cima, né? O dívida líquida EBITDA deles é melhor que os pares aqui, não sei quem que eles com quem que eles compararam. O Boston Properties, que é o maior REIT de escritórios, Paramount Group, SL Green e Vornado. É bem mais ou menos o que a gente estava falando, né? Sendo que o Vornado, o SL Green, eu acho que é até acima, até maior um pouquinho que isso. Então, mesma coisa, vendo dívida líquida sobre o Enterprise Value, é uma situação mais confortável. Em termos de prazo de vencimento é muito bom, né? Porque 2021, 22, 23 não tem vencimento de dívida. Ela vai começar em 24 um pouquinho, e mesmo aqui nessa década ainda são valores pequenos. Lembra que ela tem 500 milhões de caixa, né? Então dá para pagar a dívida aí quase até 2026. E o grosso dela vai vencer lá para 2030. Então, zero preocupação com dívida. O custo a gente viu que é competitivo, né? 3,9, tá bom? Então, tá até melhor que os concorrentes, né? Uma posição tranquila. Em relação ao portfólio, né? Já dei uma introduçãozinha de como ele funciona. Os principais imóveis estão em Manhattan. Então, aqui tem o Central Park. Lembra no vídeo da semana passada do SL Green? A gente viu essa visão ao contrário, né? Vendo do Central Park para o sul de Manhattan. Né? Aqui está orientado, né, segundo o norte para cima. Mas enfim, está lá, super bem localizado. Aqui é o Madison Square Garden, onde tem os imóveis do Vornado também. Enfim, é super tranquilo a questão da localização. Madison Square Park, tentando ler aqui, mas de pertinho, enfim. O grosso dos imóveis é também muito parecido lá com a SL Green, escritórios em Manhattan, super bem localizados. Eles têm ali 18% da receita vindo nesse verdinho aqui, essa sigla GNYMAE, Great New York Metropolitan Area, né? Grand New York Metropolitan Area, a região metropolitana, né? Fora desse centrão aí de Manhattan, a gente já vê lá onde fica, e um pouquinho aqui de varejo, né? Que é justamente esses andares baixos. Aqui eles até têm, né, imóveis totalmente de varejo. Cadê? Aqui, os verdinhos são retail properties. Então, eles têm algumas imóveis apenas de varejo, mas é pouquinho. O lance é escritório. O Empire State está aqui, se localizar. Então, Empire State, Madison Square Garden, né? Um portfólio muito bem localizado, com certeza. Eles têm um grade de ESG bem interessante, tá? Eu não falo muito de ESG, mas eles são bem avaliados, eles têm toda a energia fornecida. Eles têm um contrato de energia eólica que eles compraram lá para fornecer para os prédios, enfim. Então, eles têm um selo ESG bem importante. Em relação aos inquilinos, é bem diversificado, é mais diversificado que a média, para falar a verdade.
é que o SL Green é um pouco mais também, tem um pouquinho de tudo. E legal, destaque aqui para LinkedIn, essa JC Deco aqui é de marketing, né, propaganda. Então você vê que aquilo que a gente discutiu, Nova York sempre foi muito sólida em relação às empresas financeiras, né, que é o Ernst Young, e mais aqui que tem financeiro. Bom, não conheço muitas marcas, mas aqui você vê alguma coisa de música, Nespresso, que é para o consumidor, Citizen, produto para o consumidor. Ou seja, é bem variado, né? Eles não estão tão expostos assim ao setor financeiro, que poderia vir uma crise setorial e afetar bastante, né? E Nova York tem tudo para crescer mais para o lado aqui da tecnologia. Com certeza vai crescer nos próximos anos, já que essas empresas se originaram, a grande maioria, na Costa Oeste, estão no movimento de ocupar a Costa Leste também. Falamos isso semana passada. Bom, em relação à expansão de aluguel, eles não são tão ativos, né? A gente viu o SL Green e o Vornado são muito ativos em desenvolvimento, então novos prédios, novas obras e tal. Eles são mais sólidos, mas eles têm aí também uns drivers de crescimento, principalmente expansão ali dos inquilinos já existentes. Então, assim, geralmente os inquilinos, pelo visto, gostam, né, dos contratos, porque eles tendem a expandir, né, os seus contratos aumentando a área, né? Isso aqui está em área, aumento de área, e aqui número de contratos, né, ao longo dos anos, claro. Então, isso é bem legal, né? Se os inquilinos que você já tem tendem a aumentar, né, querer mais contratos com você, quer dizer que o seu produto, seu serviço é bom, né? Então, que eles colocam alguns pontos-chave, né? Um serviço bom, execução, os prédios, a gente já vê aqui desenvolvidos, o padrão dos prédios deles, combinação de localização, que a gente já viu que é top, e amenities, né, nos serviços, tem um value proposition, e a questão lá de eficiência energética, ESG e tudo mais. Value proposition, que é isso exatamente em relação aos prédios. Eles estão localizados, eles se colocam tipo num nicho aqui que é abaixo dos building class A, né, dos classe A, seriam os mais tops, construções novas e tudo mais, ou os trophy, né, que seriam aqueles prédios super clássicos, tradicionais, reformados, né, assim, que estão assim, né, são clássicos, mas de altíssimo nível, e acima ainda do Class B, que seria um tier abaixo. Então, o que eles oferecem de unidade, né? Unidades modernizadas, com eficiência energética, super bem localizadas, perto de, né, transporte público, mas com um price point abaixo desses top do top, que é mais o perfil ali do Vornado, principalmente, mas o SLG também, né? A gente viu no vídeo da semana passada que eles gostam de focar em qualidade. Então, ele se posiciona ali num nichozinho, onde você oferece um imóvel bom, com todas essas vantagens, mas mais barato do que o prédio ou os prédios fantásticos, né? E claro, né, melhor que o classe B, não chega a ser uma classe inferior. Então é interessante essa proposição de valor deles, né? Não é aquele... Você tem que pensar que nós estamos falando de Manhattan, então lá, assim, não é nem o melhor escritório, as empresas fecham com um prédio que tem o design, que é o conhecido e tal, que é icônico, que é uma questão meio que de status, né, para falar a verdade. O pessoal, quem tem um escritório lá, quer status no escritório e não só o espaço. Eles não estão tão preocupados com o status, apesar de terem o Empire State, né, olha que ironia, né, mas para os outros imóveis, mas oferecer um value proposition, ou seja, né, custo-benefício. Quando você fala em value, tá falando não custo-benefício de coisa barata, mas assim, oferecer um negócio bom a um preço justo, né, mais ou menos por aí. Mas eles têm um pouco de receita aí para agregar nos próximos anos, que já está contratada, ou seja, o que é isso? São contratos que já estão fechados, mas ou eles ofereceram uma cláusula lá de... Como é que chama isso? Putz, deu branco agora na cabeça, mas quando você deixa de pagar por um tempo, mas esqueci, veio um branco completo na minha cabeça. Mas enfim, são contratos que estão fechados, mas você deu alguns meses ou até ano, né, para empresa começar a pagar o aluguel. Eu esqueci completamente da palavra, mas é comum isso aí no mercado, né? Você fecha um contrato, mas o inquilino ganha uns mesezinhos de lambuja lá antes de fato pagar. É a barrinha azul,
E a verde, né, são contratos também que você já assinou, mas ainda não começou, seja porque a empresa ainda não mudou, ou porque eles não estão com o imóvel disponível. Enfim, o que é importante saber é que tem 33 milhões de NOI, que já é, né, líquido de despesas, né, contratados, que é só esperar acontecer, ou chegar a data, ou acabar aqui a carência. Agora eu lembrei da palavra que eu estava tentando buscar. Acabar a carência, enfim, tem 33 milhões. Não é muita coisa, isso aqui vai ser, sei lá, uns 5% mais ou menos da receita, bem a grosso modo. Eles fecharam 2019, o pré-crise, com uns 700 e poucos milhões de receita. Né? Então, enfim, não é uma grande coisa, mas, enfim, é um resultadinho a mais ali que vai aparecer no balanço. Em relação à pandemia, um dos índices mais importantes, que é a collection rate, ou seja, o quanto você está recebendo do aluguel, né? Seria inadimplência ao contrário, né? O quanto você recebe. E o collection rate dele é bom, é comparável ali com os pares, 94% no total, no auge da crise. Na verdade é melhor que os pares até, né? O Vornado sofreu um pouquinho mais. O LG, eu confesso que eu não lembro exatamente, mas é nessa faixa. 94, 95. Você vê que de escritório os caras receberam quase tudo, né? Receberam, risquei bem em cima. Mas 97, 96, não deve ser muito fora do histórico deles. O retail que baixou um pouco mais, mas né, baixou menos que dos concorrentes, né? Talvez porque o retail não seja tão relevante deles. Eles acabaram sofrendo menos, então o SG nesse ponto também está um pouquinho melhor que, né, a concorrência. Assim, é o impacto da crise, mas nada demais. E o resto ali, os 5%, ou está tendo abatimento, ou os caras estão negociando, ou estão vendo garantia, enfim, estão vendo ainda. Não quer dizer que perdeu também esses 5%. Então, quando você vê esse resultado de aluguel, né, o impacto da pandemia é pequeno, né? Que a gente estava discutindo na semana passada. Nova York, claro, foi muito afetada. Há um movimento, né, das pessoas saírem das grandes cidades de home office, mas na verdade, impacto financeiro, claro, estou falando de escritório, né? A gente já fala do turismo. O impacto foi pequeno, né? Então eu achei meio exagerada a reação assim do mercado, vamos dizer, para esses ativos. Esse aqui é o SRT, mas se a gente comparar, o desempenho dele é bem parecido com o SLG, com o Vornado, né? A gente vai pôr os três aqui. São bem parecidos, ficou um pouco poluído o gráfico, mas enfim. Você vê que eles vinham uns anos de dificuldade, né? Nova York vinha numa pressão demográfica lá, de aluguel e tal, mas a crise derrubou feio, né? Os três. Né? E, enfim, a gente viu que em relação a escritórios, o impacto foi pequeno, tanto é que eles já voltaram um pouco. A diferença vai estar na receita de turismo, que a gente já vai falar. Enfim, tá, acho que era isso, né? Seguindo aqui. A redução de custos, né? Então, no ano de pandemia, os caras cortaram vários custos, o que meio que todo mundo tentou fazer, né? Então, cortaram despesas de D&A, gerais e administrativas, né? Remuneração de executivo, salário, tudo mais, né? Despesas de operação também, né? Economia, muitos prédios, né, diminuiu o uso, inclusive, né, e tal. E em relação ao observatório, que a gente já fala em mais detalhes, eles diminuíram bastante as despesas também de 34 para 24 milhões, né, uma vez que ele inclusive ficou fechado, né, bastante tempo. Antes de falar do observatório, só falar dos outros imóveis que eles têm fora de Manhattan. São imóveis pontuais, a gente viu, né, 18% da receita, uma coisa assim aqui, ó. Não, é 18% do square feet, mas acho que a receita era igual, né? Mais ou menos por aí. Square feet é da área, né? Então, assim, isso é pontual, mas claro, né? 20% não é relevante. São imóveis, localizações específicas também de escritório, próximos a transit hubs, né? A locais de transporte público, né? Fora da grande Manhattan. Manhattan tá tipo aqui, assim, né? Alguma coisa assim. Não sei se está em escala. Então é indo para o nordeste, né, em direção a Boston. Inclusive, esses imóveis aqui já ficam em Connecticut, né, já é fora do estado de Nova York. Mas é próximo, né, 30 milhas. Aqui está 30 milhas para Manhattan. Né, daria aí uns 50 quilômetros, grosso modo. Regiões próximas ainda, né, com uma influência urbana forte de Nova York, enfim, dessa e de Connecticut também.
Escritórios bem localizados têm um bom nível. Esses imóveis aqui fora são de alto nível, né, para a região. Então são best assets. Enquanto que em Manhattan eles têm ali um mais value, aqui são o que tem de melhor na região. Então eu acho ok aqui. O problema que eu acho é isso aqui, ó, a taxa de ocupação desses imóveis não é tão boa, né? 80% está aí mais ou menos na média. É um pouco abaixo, principalmente dos concorrentes e até em relação ao portfólio deles, né? Eu estava lendo aqui antes de fazer o vídeo, em relação ao Empire State, eu não tenho um slide do Empire State aqui, mas é uma preocupação porque eles estão com uma taxa de 86%, fechou o ano de ocupação no Empire State. O ideal era estar mais alto, né? A gente viu, tanto Vornado, SLG. O Vornado talvez não contando o varejo, porque eles têm bastante varejo que faliu, JC Penney faliu e tal. Mas não é aquela ocupação. Então tem uma certa preocupação com o Empire State, né? Porque é um ativo que representa 1/3 da receita, não está com a taxa de ocupação que eles gostariam. E esses imóveis aqui também, né? Então, ocupação meio baixa. Tá, tudo bem, crise e tudo mais, mas a gente viu que do SLG a ocupação não caiu tanto, né? Enfim, é o que tem para ele. Em termos de voltar a usar, a ocupar os imóveis, tem todas as questões de saúde, segurança, qualidade do ar, filtração, enfim, tudo mais. E os caras estão tendo que, né, promover para trazer os inquilinos de volta. Agora vamos falar do observatório. Aqui que é o ponto mais importante do vídeo de hoje. Por quê? É o que diferencia na prática aí o Empire State dos concorrentes. Claro, tem essas pequenas diferenças que a gente discutiu. É o posicionamento do imóvel, localização. Mas o grande diferencial é o observatório. A gente viu que ele é quase metade da receita do Empire State. Então vamos dizer aí algo entre 15 a 20% da receita, né, do resultado do REIT inteiro. Então é importante, sim, é relevante. E assim, por um lado, é um ativo muito bom, porque a gente vê o histórico dele. É fantástico, né, de crescimento. Mesmo passando por crises, a 9/11, a crise de 2008, você vê que mal abalou, né? A crise de 2008, 2009, o subprime foi violenta. Foi um impacto maior que do Covid, eu acho, que na economia. E nem fez cócegas aqui, né? Ficou um ano flat e já voltou a crescer de novo. Então, é um ativo de qualidade. Eu estava lendo que eles estimam que o observatório sozinho do Empire State teria um valor de mercado, né? Porque não existe ele sozinho, ele está integrado no Empire State. Mas teria um valor de mercado ali de uns $1,5 bilhão, só o observatório. Eu olhei, dei uma coladinha aqui. O ESRT hoje está valendo uns 3 bi, pouco mais de 3 bi. Então, só o observatório, ele está valendo até menos, né? Esse 3 bi eu acho que é com o market cap. Deixa eu checar isso aqui rapidinho enquanto eu estou falando. Mas, enfim, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. É até menos. O valor de mercado sem as dívidas está na casa aí de uns 2 bi. Então, olha só o valor que tem esse ativo, né? É um valor violento. Claro, isso aqui é estimativa em cima do fluxo de caixa, dos recebimentos. Olha o que aconteceu, né? Olha para onde caiu a receita. Mas, enfim, você vê que é muito valioso ter esse observatório no Empire State, porque a gente já vai ver, tem mais um slide aqui. É algo que você não precisa fazer marketing, né? Que as próprias propagandas nos filmes fazem marketing para você, né? Gera uma receita crescente muito expressiva, né? Um CAGR de 9% seco, né? Você está pensando no mesmo espaço, não teve expansão, não teve nada, e só cresce a receita nos últimos anos, atravessa a crise, teria um valor implícito aí bem relevante frente ao valor de mercado do REIT, né? Bem interessante. Agora, na crise sofreu, né? Na crise apanhou bem. Você vê uma queda, a receita de 2019 foi de $128 milhões, é receita. E caiu para 30. Né? Então foi uma paulada, né? Ficou fechado durante muito tempo. Tem aqui, eu acho. Foi fechado, enfim.
Em 2018 teve um fechamento pontual e tal, mas aqui, ó, na pandemia, tá bem atrás de mim, isso que não dá para ler. Ele ficou fechado de março até julho, totalmente fechado, e depois abriu em capacidade reduzida. Então o impacto foi violento e é uma receita importante para o fundo, né? Então acabou que o resultado dele globalmente, embora os escritórios não fossem tão impactados, mas como o observatório foi muito impactado, ele acabou sofrendo mais. Aqui a gente vê uma estimativa da empresa para a recuperação dessas receitas. Então eles estão estimando, eles só vão ter 100% da receita no final de 2022. Então nós estamos falando de 2 anos quase a partir de hoje, né? Porque o turismo vai voltar devagar. Boa parte dos turistas, tem aqui no próximo slide, são internacionais. Tem algum lugar aqui isso? 64% de quem paga para ir lá no Empire State é turista internacional, ou seja, é algo que vai demorar bastante para normalizar. Então é um calinho no sapato do SRT para o curto médio prazo, né? Vai demorar mais a voltar que os outros, com certeza. Resultado. Então tem aqui a projeção deles, mês a mês em 2021 e extrapolando ali até 2022 para recuperar, o que é bastante tempo, com certeza, né? Então, a reabertura tem lá medidas de segurança, tem um limite aí, né? Então, não acho que tenha fila lá para subir, mas está limitado. Então, é isso. Mesmo, né, que nos Estados Unidos a vacinação esteja avançada e tal, vai demorar para voltar ao patamar que era antes, né? Aqui é positivo esse slide aqui, são os destaques desse observatório que meio que a gente já falou, ou seja, é um destino muito desejado em Nova York. 80% de quem vai lá já planeja antes de viajar, ir para o observatório, muito turista internacional, né, pessoal jovem em vários países. Então é um ativo icônico, né? Todo mundo conhece, quer ir lá, né, quer frequentar. Tem referência na cultura popular, filmes, King Kong, filmes mais recentes. É reconhecido como um dos landmarks de Nova York, um símbolo de Nova York. Tem essa questão da propaganda orgânica, ou seja, eles não precisam anunciar, vem aqui no Empire State. O cara vê no filme, vê na série, vê em outro lugar, e ele mesmo tem desejo de ir, né? Então é por isso que eles estimam aquele valor lá de 1,5 bilhão só para o observatório do Empire State, que é o principal diferencial desse REIT, né? Enfim, então tem aqui o valor só de advertising, que enfim, eles teriam que gastar de propaganda para ter uma exposição semelhante a que eles têm sem gastar nada, né? Uma exposição orgânica. Então, é interessante, é parecido, eu quis trazer o SRT hoje também, para linkar com o vídeo da Boeing na quinta. É um caso meio dual aqui, acho que já vamos acabando aqui, né? Tem a parte do valuation que eu comentei, né? Estima-se um valor implícito aí de 1 a 1,5 bilhão de dólares americanos, que é muita coisa, né? Para um REIT que não é tão grande assim. Isso aqui é legal. O observatório, se não fosse o próprio SRT operando, ele provavelmente não seria viável economicamente, porque o aluguel daquilo ali seria caríssimo, né? Eles fazendo um ajuste, extrapolando para aquele espaço ali. Se fosse cobrar um aluguel de um operador terceiro, né, não ia valer a pena economicamente. E na mão deles, né, claro, eles não precisam pagar aluguel, é um ativo bem valioso. Enfim, isso aqui só para mostrar que a receita per capita aumentou. Então, enfim, não sei se é uma questão de ticket, né, de full price, de menos desconto ou de premium experience. Enfim, hoje eu acho que é menos relevante, né? Mais relevante é voltar à normalidade e o pessoal voltar a encher, né? Então, acabando aqui, vai falar de sustentabilidade, ESG, social, gestão e tudo mais. A gente já vê aqui uns dados. Mas o grande ponto do ESG é esse, é meio dual, né? Aí que eu faço a comparação com o vídeo da Boeing de quinta, com o próprio SL Green, próprio Vornado, né? SLG, e o Vornado. Que é o seguinte, o SRT, ele tem um valor legal dentro dele, né? O SRT tem um ativo muito interessante, que é esse aqui, né? Então eu terminei aqui no slide certo, que é o Empire State Building. Principalmente essa receita de turismo, né? Relacionado ao turismo, que é do observatório lá, do
deck, enfim, chame como queiram. Aqui dá para ver melhor, né? O envidraçado é aqui, ó. É a última coisa que tem, o último andar. E o deck, eu acho que é aqui, tenho quase certeza. É aqui em cima, né? Tá vendo aqui? O deckzinho, dá até para ver uma galera aqui. Tem muito valor, né? Pelo que está sendo negociado o ativo hoje e por tudo que a gente viu lá, é icônico. O Empire State, né? É um clássico de Nova York, foi construído lá na década de 30, até os anos 70 era o maior prédio lá de Nova York, depois veio o World Trade Center, e quando o World Trade Center caiu, né, infelizmente no 9/11, ele voltou a ser o principal ponto de Nova York. Hoje tem lá o One World, né? Que é o maior que construíram lá em um tributo lá para o World Trade Center. Mas enfim, é um negócio icônico, continua a ser icônico, tem muito valor, né, implícito, né, tem retorno econômico. Agora, no curto prazo, está sofrendo mais que os concorrentes, né, principalmente devido a essa questão do turismo, das viagens internacionais, ou mesmo da nacional, das restrições, né, de estar fechado muito tempo. Então, esse RT no curto prazo, se a gente for olhar esse gráfico aqui, no curto prazo era melhor ter o VNO e o SLG. Vai no curto, no médio, porque todo mundo apanhou igual, mais ou menos igual, vai. Vamos puxar aqui de 2019 para cá, vai variar um pouquinho conforme de onde você pegue. Todo mundo apanhou igual no final das contas, né? Todo mundo caiu mais ou menos igual. E voltou mais ou menos parecido também, o VNO um pouquinho menos. Então, assim, é melhor você comprar um ativo que vai se recuperar mais rápido. A gente viu, o SLG já está trilhando um bom caminho. O Vornado ainda está um pouco atrás por conta do varejo, que ele é mais exposto, mas uma hora volta também. E o SRT é o que vai voltar mais devagar, por conta daquela tabelinha que a gente viu lá na apresentação, né? Do retorno da receita de aluguel. Aluguel não, né? Difícil definir, né? É o ticket que os caras pagam lá e tal, a entrada, mais serviço que eles vendem lá, mas enfim, a receita dos observatórios só vai voltar daqui 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos. Então é paradoxal. No curto prazo é o REIT que vai sofrer mais. O próprio resultado dos escritórios deles também, né? Tem 80% de ocupação nos outros prédios. No Empire State 85, 86, não lembro agora. Né? Então ele está num momento pior financeiramente que os pares. Agora, ele tem muito valor lá, né? Não que os outros não tenham prédios icônicos, o Vornado principalmente, né? Mas esse valor aqui do World Trade Center é especial, não tem como negar, né? Então é uma decisão meio difícil, né? Porque para o longo prazo é interessante, mas será que vale a pena carregar ele no curto prazo, sofrendo mais, com outros ativos igualmente bons, né? Então é uma boa questão. Né? O SRT eu não cheguei a ver, sinceramente, durante a crise, né? Não tenho ele, mas é legal, eu acho, para o longo prazo mesmo a proposição dele, né? Ativos bons e tal, embora você tenha concorrentes ali tão bons quanto, né? Então eu acho que no final das contas, ainda bem que eu não dou recomendação, fica para a carga de cada um, né? É difícil a decisão, é uma decisão de investimento, né? Tem vantagens, tem desvantagens, né? Não é uma decisão simples, mas enfim, é plenamente possível, interessante investir nele, mas talvez as outras opções sejam melhores, né? É difícil decidir hoje, né? Então você está abrindo mão do longo prazo para ter um caminho melhor, né? no médio curto. Enfim, mas é interessante, é um ativo bem legal. Achei legal trazer ele aqui hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Eu estava terminando. Mas eu acho que sim, tem um resultado de 2020, né, mais ou menos. Então, SG, a parte de energia, né? Eles são bem ativistas nisso e tal. Poluição. Então, aqui tem aquilo que eu falei, né? Eles fecharam um contrato de energia eólica lá para fornecer toda a energia para os prédios através de energia renovável, que é bem legal, tal, tem selos. E é bacana de ver aqui o resultado, né? Então, aqui em termos de NOI, o NOI até que não caiu tanto. Vamos ver o EBITDA logo, porque aqui o impacto fica maior. Então, esse é um EBITDA normal para eles, sem pandemia. Aí, com o comecinho da pandemia, né, caiu mais para 58, né, 58, 57 ficou o patamar de crise e está se recuperando, né, já 66, deve voltar, né, e voltando gradualmente. Então, assim, né, é difícil pesar, né, porque por mais que
o turismo vai demorar, você não está falando assim uma queda absurda, né? Isso aqui já deve estar melhor, já, com certeza. Então ele sofreu mais que os pares, com certeza. Vai demorar mais para voltar, mas também não é assim, né? Como se ele tivesse sofrendo para sobreviver. Ele tem uma condição de dívida até melhor que os pares. Então é uma decisão difícil mesmo, né? Acho que qualquer um dos lados está bem escolhido aí. Se você quiser ter ele, quiser ter os concorrentes, ou enfim, quiser ter outras coisas também. Certo, pessoal? Então esse foi o ESRT, um REIT de escritórios em Nova York, que por acaso tem o Empire State Building, 1/3 da receita dele vem dele. E é esse, eu acho que o principal motivo da gente estar falando do SRT hoje. Ok, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!